Olá pessoal, vamos para a aula número 40, estamos na reta final, mais 3 aulinhas e a gente finaliza esse curso, certo pessoal? Aula número 40, esse curso foi maravilhoso, a gente está abordando vários temas para tentar chegar a uma conclusão sobre o que está por trás desse conflito na Ucrânia, certo pessoal? Então vamos lá, o que é que a gente tem agora, né? Vamos estudar a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, aula número 40, com o tema agora abordando sobre o perigo da Terceira Guerra Mundial. É um perigo eminente, com essa escalada das duas partes, sobretudo a tensão, a tentativa de tensionar o conflito até as últimas consequências por parte dos americanos. Como a gente já viu lá atrás, os objetivos por trás de um conflito é sempre o controle de áreas ricas em reservas naturais, o controle de mercados comerciais para as grandes multinacionais do ramo de petróleo e gás natural dos americanos, como a Shell, a ExxonMobil. Esse é o interesse, né? Controlar o mercado de fornecimento de gás na Europa Ocidental, sobretudo na Alemanha, mas não só, né? Abafar o território da Rússia e impedir que ela se torne uma potência ali na Eurásia, né? Estabelecendo uma relação comercial com a China, certo, pessoal? Bom, Putin ordena no dia 27 de fevereiro de 2022 que armas nucleares fiquem em total alerta e prontidão para caso seja necessário entrar em ação, né? Depois das ameaças recebidas no dia 26, no dia anterior, por Biden, presidente americano que disse que se de nada adiantar, só o caminho para uma terceira guerra mundial. Ou seja, Biden vai dar um discurso no dia 26 de fevereiro, ele diz, se de nada adiantar, ou seja, se não resolvermos de outra forma, só o caminho para uma terceira guerra mundial. Então, Vladimir Putin deixa claro com essa ação que não aceitará ameaças ou intimidações por parte do Ocidente contra a Rússia e seu povo. Então, ele ordena no dia 27 de fevereiro, né, que armas nucleares fiquem em total alerta e prontidão para caso seja necessário, né? Então, Putin pede ao ministro que forças nucleares entrem em alerta, né? Está aqui uma charge que representa as duas potências novamente, uma referência a uma outra fase de uma outra Guerra Fria em pleno século XXI, né? De um lado você tem a Rússia, a maior potência de ogivas nucleares do mundo, né? E daqui você tem do outro lado Biden representando o Ocidente, né? Bom, em 27 de fevereiro, Putin colocou o regimento nuclear das Forças Armadas Russas em alerta máximo e coordenou exercícios com submarinos nucleares e mísseis intercontinentais posicionados no Mar de Barents e na Sibéria, na segunda-feira, dia 1º de março de 2022. E navios de guerras localizados a noroeste da Península de Kola também se juntariam aos treinamentos. Está aqui, né, os treinamentos militares. O anúncio foi considerado como inaceitável pelos Estados Unidos e um blefe pela Ucrânia. Juntos, Washington e Moscou são responsáveis por quase 90% das ogivas nucleares do mundo. Em entrevista na terça-feira, no dia 22 de março, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, não descartou o uso de armamentos em caso de ameaça existencial ao país, ou seja, não descartou o uso de armamentos nucleares, né? Está aqui o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, certo, pessoal? Bom, a Rússia e os Estados Unidos têm juntos 89,7%, quase 90% das armas nucleares do mundo. No total, os dois países concentram 11.527 ogivas nucleares, sendo 5.977 do governo russo e 5.550 do governo norte-americano até fevereiro de 2022. Contando com os outros dois países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que também tem armas nucleares, a Rússia é ultrapassada ainda que por pouco. Com os arsenais nucleares mantidos pela França e pelo Reino Unido, 290 e 225 respectivamente, o total da organização vai para 6.065. Além das armas nucleares de cada país, segundo os cientistas nucleares, as nações que fazem parte da OTAN e não possuem arsenal próprio permitem que ogivas nucleares dos Estados Unidos fiquem em seu país. São 100 bombas gravitacionais nucleares norte-americanas implantadas na Itália, Alemanha, Turquia, Bélgica e Holanda. Nessa terça-feira, 1º de março, o chanceler russo disse que a existência de armas nucleares norte-americanas na Europa é inaceitável, né? E de fato, pessoal, o país ainda produz armas, é uma grande potência militar que vem desenvolvendo armas nucleares e quer impedir que outras nações desenvolvam as suas e, ao mesmo tempo, utiliza os países satélites vassalos, né, do leste europeu, né, e da própria Europa, né, da Europa Ocidental também, para colocar como se fossem bases militares, né, apontando armas nucleares para um potencial inimigo, que seria, no caso, a Rússia, certo, pessoal?
Então veja, aqui tem um mapa, o quadro que representa esse total de armas nucleares, de bombas nucleares, 12.853. Estados Unidos e Rússia têm 90% dos artefatos, Rússia 5.977, Estados Unidos 5.550, China 350, França 290, Reino Unido 225, Paquistão 165, Índia 156, Israel 90 e Coreia do Norte 50. Turquia, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica abrigam bombas norte-americanas. Vejam, os países vassalos, né? China fez um teste, pessoal. Ó, a China, só para que a gente observe aqui, pessoal, ó, a China, ela fez, veja só, a China fez testes com armas hipersônicas e conseguiu disparar um míssil de jornal dos Estados Unidos. A China fez os testes em julho, mas só em outubro a informação foi tornada pública pelo Financial Times, né? Os Estados Unidos reconheceram os avanços chineses. De acordo com os novos detalhes publicados pelo jornal, a China conseguiu desenvolver duas armas hipersônicas. Uma delas é um míssil que pode ser manobrado e é impulsionado por um motor. A outra é um veículo que plana e atinge uma velocidade equivalente a 5 vezes a velocidade do som. Essa aeronave pode levar ogivas nucleares e também disparar mísseis. Essa segunda aeronave tem uma tecnologia que nenhum outro país conseguiu desenvolver. No teste militar, o veículo hipersônico que plana chegou a disparar um míssil no Mar do Sul da China, segundo fontes ouvidas pelo Financial Times, né? Os especialistas dos Estados Unidos tentam entender como a China desenvolveu essa tecnologia. Eles também discutem qual é o propósito do projeto. Uma parte acredita que se trata de um projeto para disparar um míssil a partir do ar, e outros pensam que é um sistema de defesa que destrói mísseis no ar. Os Estados Unidos se preocupam porque o segundo tipo de arma hipersônica pode circular o Polo Sul, e os americanos construíram seu sistema de defesa pensando em ameaças que viriam pelo Polo Norte. Então está aqui o presidente da China, Xi Jinping, né? Fez um teste nuclear recente, certo, pessoal? Fez um teste disparando um míssil supersônico, né? Hipersônico, na verdade, e foi bem sucedido esse teste. Aqui nós temos a Coreia do Norte, fez teste de um míssil hipersônico também, informou nessa quarta-feira, no dia 5 de janeiro de 2022, a agência oficial norte-coreana KCNA, o primeiro desse tipo realizado pelo país nesse ano. O míssil transportava uma ogiva hipersônica que atingiu com previsão um alvo a 700 km de distância. É a segunda vez que a Coreia do Norte fez o lançamento do míssil hipersônico, uma arma sofisticada que mostra os avanços da indústria de defesa de Pyongyang, né? Esse é o segundo teste do míssil hipersônico que pode demorar mais tempo para ser detectado do que os balísticos. O lançamento aconteceu depois de o líder norte-coreano Kim Jong-un ter prometido em mensagem do Ano Novo reforçar as defesas de Pyongyang, né, que é a capital. O governo japonês condenou o lançamento do míssil no Mar do Japão, conhecido como Mar Oriental nas duas Coreias, pela Coreia do Norte e disse que vai reforçar ainda mais seus sistemas de monitoramento, né? Esse disparo viola várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU e representa ameaça aos vizinhos da Coreia do Norte e à comunidade internacional, disse um porta-voz do Departamento de Estado americano. Então veja, os americanos eles podem, como recentemente, né, nesse ano também, eles fizeram 2 testes, tentaram fazer os testes escondidos, mas o Departamento de Defesa da Rússia descobriu, né, expôs, a mídia do lado oriental descobriu e expôs, né, eles fazendo os testes escondidos dos mesmos equipamentos que a gente está citando agora, que são mísseis hipersônicos, né? Os americanos podem, eles não infringem as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, mas outro país qualquer infringe. É muito interessante isso, né? Então é assim, eu posso me armar, você não. Você fica com as mãos abanando, eu tenho armas. Então, como é que as pessoas vão lhe respeitar? Não, vão respeitar a mim que tenho uma arma nuclear, né? Que tenho armas com mísseis balísticos, hipersônicos. Sou eu que tenho que ser o dono do mundo. É isso que os americanos pensam, né? Então veja, esse disparo viola várias resoluções, como foi dito. Líder norte-coreano Kim Jong-un, né, tá aqui o teste feito, pessoal. A Coreia do Norte fez teste de um míssil em 24 de março novamente, em que a Coreia do Norte alegou ser um novo ICBM, né? O significado do lançamento bem sucedido do ICBM na semana passada, o primeiro da Coreia do Norte em mais de 4 anos, não deve ser descartada, apontando que o teste ainda demonstrou uma arma com a capacidade teórica para atingir todos os Estados Unidos continentais.
O ICBM, disparado pela Coreia do Norte na quinta-feira, dia 24 de março passado, voou a uma altitude de 6.000 quilômetros e a uma distância de 1.080 quilômetros, com um tempo de voo de 71 minutos antes de cair nas águas da costa oeste do Japão, segundo o Ministério da Defesa do Japão. O vídeo divulgado na sexta-feira passada, dia 25, pela estatal Korean Central Television, a KCTV, que pretende mostrar Kim Jong-un guiando o lançamento, revela a sombra do líder norte-coreano aparecendo para o oeste, o que significa que foi filmado pela manhã, mas o lançamento ocorreu à tarde. Então, Jeffrey Lewis, diretor do Programa de Não Proliferação do Leste Asiático no Centro James Martin para Estudos de Não Proliferação, disse que o vídeo da KCTV parece ter sido feito durante um lançamento fracassado no dia 16 de março, no qual um míssil norte-coreano explodiu logo após a decolagem em torno de uma altitude de 20 km. Então, Lewis, o especialista em armas nucleares, disse que, independentemente de qual míssil foi disparado na quinta-feira, no dia 24 de março, o teste mostrou uma poderosa capacidade ofensiva que as autoridades de defesa dos Estados Unidos devem ter cuidado. O míssil disparado no dia 24 de março teria um alcance de cerca de 12.000 quilômetros, o que certamente está dentro da capacidade de um ICBM, né, que pode lançar uma arma nuclear em qualquer lugar dos Estados Unidos, disse Lewis. Está aqui o míssil, né, o teste que ele fez no dia 24 de março, o líder norte-coreano Kim Jong-un. Washington, por sua vez, é agora que a gente chega na informação boa, né, porque é fácil você acusar, dizer que os outros países estão ultrapassando, estão desrespeitando as normas do Conselho de Segurança da ONU, quando você faz aquilo ali que você condena, né? Washington, no dia 5 de abril, o exército americano anunciou nessa terça-feira, dia 5 de abril, um novo teste com um míssil hipersônico, enquanto os funcionários do Pentágono tentam igualar ou se antecipar aos avanços da China e da Rússia nessa tecnologia de vanguarda de armamentos estratégicos. A Agência de Projetos de Pesquisas Avançadas de Defesa, DARPA, afirmou ter concluído recentemente um teste de voo livre de um míssil hipersônico lançado de um avião que manteve uma velocidade superior a Mach 5, ou 5 vezes a velocidade do som, ao menos 6.100 km por hora, muito veloz, né? O míssil voou a uma altitude superior a 19.800 metros e acima de 300 milhas náuticas, disse DARPA, Organização da Pesquisa de Alta Tecnologia do Pentágono. Esse foi o segundo teste dentro do programa HAWC da agência, conceito de arma hipersônica de respiração aérea, na sigla em inglês. E o míssil apresentou uma configuração diferente da primeira, testada em setembro passado. Segundo a CNN, o último teste ocorreu em meados de março, mas foi mantido em sigilo, veja aí, para evitar que parecesse uma escalada das tensões geopolíticas em torno da invasão da Ucrânia, que é óbvio que é isso, né? Os mísseis hipersônicos supõem uma ameaça potencial para o equilíbrio militar mundial, já que podem ser dirigidos para lançar armas nucleares com precisão sobre o objetivo. A velocidade muito rápida para ser interceptada. Então, a velocidade deles são 5 vezes a velocidade do som. Isso dificulta qualquer sistema de defesa antiaérea abater esses mísseis antes de chegar no alvo, né? O Pentágono está sob pressão para igualar o aparente sucesso de um teste chinês com um míssil hipersônico no ano passado, que deu volta ao mundo e alcançou um alvo na própria China. Está aqui o míssil hipersônico norte-americano, né? Já o Ministério da Defesa da Rússia divulgou também nessa quarta-feira, no dia 20 de abril, né, um teste com um novo míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear. Segundo o presidente russo Vladimir Putin, o Sarmat, como é chamado, é o mais poderoso e pode derrotar todos os sistemas antiaéreos modernos, né? A TV russa transmitiu Putin acompanhando informações das Forças Armadas sobre o lançamento do míssil. Trata-se de uma arma única que reforçará o potencial militar das nossas Forças Armadas. Vai garantir a segurança da Rússia contra ameaças externas e fazer aqueles que ameaçam nosso país com uma retórica desenfreada e agressiva pensarem duas vezes, disse o presidente, né? O míssil foi disparado às 15 horas e 12 minutos, hora de Moscou, em Plesetsk, no noroeste do país, e percorreu cerca de 6.000 quilômetros até a península de Kamchatka, no leste russo, né? Segundo a defesa, esse é o primeiro teste com o míssil depois de concluir o programa. O sistema de mísseis Sarmat deve entrar em serviços com as forças de mísseis estratégicos. Ele deve substituir o Voyvoda, utilizado na União Soviética. O presidente russo Vladimir Putin disse que, por não ter igual no mundo, que dará motivos para pensar duas vezes aqueles que tentam ameaçar a Rússia. Então veja que é uma escala de tensão, né, pessoal? Há um perigo real de uma terceira guerra mundial e muitas das vezes
essa produção de armas para ser exposta pelas suas próprias TVs, né, dando uma demonstração de força, é o mesmo projeto que a gente viu lá atrás durante a Guerra Fria, né, no que se chamou de guerra armamentista, né, essa tentativa de intimidar o inimigo a partir de uma política de dissuasão, você criar armas para dissuadir o conflito, né? Há um equilíbrio do terror, você coloca medo no inimigo. Então por isso que é uma guerra sem vencedores, uma guerra fria, porque se fosse utilizar todas essas ogivas nucleares, esses mísseis hipersônicos, esses mísseis balísticos em um conflito completo, com todos os países se envolvendo, seria o fim da humanidade. Então seria uma guerra sem vencedores, uma alta aniquilação da humanidade. Mas há um perigo real da Terceira Guerra Mundial? Há um perigo. Lá atrás, durante o período da Guerra Fria, houve um perigo real. Em 1962, quando, né, ocorre que os soviéticos instalam 6 mísseis na ilha de Cuba, direcionando para os Estados Unidos, né, com o objetivo muito claro de forçar os americanos a retirar mísseis que estavam instalados também em bases na Turquia, direcionados para Moscou, né? Ali o mundo viveu um período de tensão que havia uma possibilidade real de um terceiro conflito mundial. E o que a gente está vendo nessa escalada atual é justamente isso. A gente viu China faz o seu teste com míssil hipersônico, daqui a pouco os norte-coreanos, depois eles fazem outro teste, daqui a pouco os norte-americanos fazem 2 testes, um escondido no mês de março, outro mais recente, e agora no dia 20 de abril a Rússia também faz o seu teste com um míssil intercontinental, com capacidade de levar armas nucleares para um objetivo muito claro, né? Bom, os aviões do fim do mundo. Numa possibilidade de uma guerra nuclear, um avião que pode voar por vários dias sem precisar pousar e com capacidade para comandar um país inteiro em caso de guerra nuclear lá de cima. Pode parecer roteiro de um filme, mas essas aeronaves existem e operam em dia. Conhecidas como aviões do juízo final, essas aeronaves são adaptadas para se transformarem em postos de comando avançados em caso de guerra. Por exemplo, podendo se manter no ar por vários dias sem precisar pousar, né? Hoje, apenas Estados Unidos e Rússia possuem exemplares desses aviões, que contam com um sistema especial de comunicações e prestam apoio à liderança de ambos os países. Serve de base de comando e comunicação para os chefes das Forças Armadas, incluindo os presidentes e ministros de defesa, por exemplo. Ambos são versões de aviões civis de grande porte que foram militarizados e conseguem resistir a pulsos eletromagnéticos e ondas de choque, né? Os 2 aviões foram pensados em um contexto de Guerra Fria, quando Estados Unidos e a União Soviética realizaram uma escalada armamentista nuclear. Em caso de ataque, seria necessário manter uma estrutura de comando fora do solo, que é mais suscetível ao ataque de uma nação inimiga. O apelido dado aos aviões é uma referência religiosa. Segundo a tradição, o dia do juízo final é quando Deus julgará toda a humanidade, né? E a Terra deixará de existir como era até então, certo, pessoal? Está aqui um exemplar, né, do avião do fim do mundo da Rússia, como vocês podem observar aqui no emblema. Nos Estados Unidos, o avião do juízo final é o E-4B Nightwatch, versão militarizada do Boeing 747 com capacidade de reabastecimento em voo. Pode transportar até 112 pessoas, incluindo equipamentos de operações conjuntas de comando militar, de comunicações, manutenção e de segurança, além de agentes selecionados para alguma missão em particular. O E-4B começou a ser implementado em 1980 como modernização do E-4A em serviço desde 1974. O compartimento principal desse avião é dividido em 6 áreas. A área 1, área de trabalho de comando. A área 2, sala de conferências. A 3, sala de briefing. A 4, área de trabalho de equipe de operações. A 5, área de comunicações. E a 6, área de descanso. Sua estrutura é feita para resistir aos efeitos de pulso eletromagnéticos, além de blindagens térmicas e contra efeitos decorrentes de uma explosão nuclear. Ele ainda é equipado com um sistema de comunicações via satélite que garante a conexão com os principais líderes mundiais. A ficha técnica do E-4B: construtor Boeing, propulsão 4 motores General Electric, né? Comprimento 70,5 metros, envergadura 59,7 metros, altura 19,3 metros, peso máximo de decolagem 360 toneladas, capacidade do voo 12 horas sem ter reabastecimento, altitude máxima do voo acima de 9.091 metros, custo unitário 223,2 milhões de dólares à época, hoje 1,2 bilhão no câmbio atual, né? Capacidade até 112 pessoas. Está aqui, esse daqui é o avião E-4B norte-americano, o avião do fim do mundo, né?
Já o da Rússia, a Rússia divulgou poucas informações sobre o seu posto de comando aerotransportado. Nome de seu avião do juízo final. Atualmente, o modelo utilizado para essa finalidade é o Ilyushin né, I-80 Max Dome, desenvolvido a partir do avião de transporte civil I-86. Em breve, esse modelo deve ser substituído pelo quadrimotor I-96-400M, maior e mais moderno. Esse novo avião deve ser capaz de voar por mais tempo e em maiores distâncias, aumentando a efetividade de suas missões. Hoje existem ao menos 4 Max Domes a serviço do governo russo. Eles começaram a voar em 1985 e sua entrada em operação definitiva na atual função só ocorreu em 1992. Né? A corcunda na parte de cima do avião, né, como vocês podem observar aqui, abriga os sistemas eletrônicos I-80, como antenas e mecanismos de comunicação. Na parte de trás da aeronave ainda existe uma antena específica para comunicação com os submarinos da Marinha Russa. Está aqui a ficha técnica do I-96, os dados se referem à versão civil do I-96-400M, propulsão 4 motores, PS-90A1, comprimento 64,7 metros, envergadura 60,1 metros, altura 15,9 metros, peso máximo de decolagem 270 toneladas, capacidade de voo alcance de até 9.000 km com a carga máxima, altitude máxima do voo 13,1 km de altitude, custo unitário ainda não definido e capacidade também ainda não definida. Bom, gente, isso demonstra, como vocês podem ver, né, a capacidade que o homem tem hoje, e aquela música, a Canção do Senhor da Guerra, como Renato Russo fala, vai retratar isso. Veja, se um conflito nuclear se iniciar uma escalada de uma possível terceira guerra mundial, veja que os generais, né, os senhores da guerra, aqueles que provocaram o conflito e colocando civis inocentes contra civis inocentes, eles vão deixar as pessoas se matarem lá embaixo, né, no planeta, na superfície, e eles vão sobrevoar. Eles vão estar num posto de comando, né, totalmente isolado, protegido contra ondas eletromagnéticas, contra um choque de armas nucleares, protegidos e só maquinando, comandando, no seu posto de comando, comandando o direcionamento de armas cada vez mais autodestrutivas, certo, pessoal? Então isso faz a gente refletir um pouco o que é que esses soldados fazem em campo de batalha, né, quando na verdade não é uma guerra deles, né? Ninguém quer matar um irmão, né, um irmão, uma pessoa próxima de você, né, que mora vizinho a você. Né? Então isso faz parte de interesses geopolíticos de pessoas grandiosas, pessoas que comandam toda a arquitetura do planeta, toda a arquitetura da economia, da geopolítica, né, e desse campo militar, certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Logo, logo a gente volta com outra aula. Tchau, tchau. Até